Você acredita que é possível reviver algo que já está morto? E se eu te falasse que essa pergunta pode estar começando a ser respondida em 2019? Você já ouviu falar de técnicas que foi desenvolvida para tentar reviver cérebros e que, por incrível que pareça, já apresentou seus primeiros resultados? Eu sou Uriel Martínez e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos. Uma das maiores dúvidas da humanidade é sobre a origem da vida. Apesar da ciência e da religião tentarem explicar sobre como a vida surgiu, ainda não é possível bater o martelo e afirmar com toda certeza sobre como tudo começou. Por causa disso, desenvolvemos várias formas de conhecimento. A religião depende da fé das pessoas, enquanto a ciência depende de evidências e experimentos. Pode ser que a religião esteja certa? Pode. Assim como, no final das contas, a verdade pode estar na ciência. Ou, por que não, a verdade poderia estar até mesmo em uma junção dessas duas formas de conhecimento. Ao mesmo tempo que não sabemos como tudo começou, nós sabemos como tudo vai acabar, com a morte. Se algo vive, em algum momento, seja pelo tempo, por um acidente ou uma catástrofe, a vida será perdida. Nós, seres humanos, e em grande parte dos animais, a morte é constatada quando o cérebro para de funcionar. Por vezes, o coração ainda bate por algumas horas e outros órgãos continuam funcionando por mais um tempo. Porém, sem o cérebro ativo, a morte e a ideia de não haver um retorno é instaurada. Só que tudo o que sabemos a respeito disso pode ter mudado este ano. Cientistas da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, divulgaram na revista Nature uma descoberta quase inacreditável. Eles conseguiram restaurar partes do cérebro de alguns porcos que haviam sido mortos em um frigorífico. O estudo foi liderado pelo neurocientista Ninette System. Ele e a sua equipe pegaram cabeças que haviam sido separadas do corpo e, em um espaço de algumas horas após a morte, eles conseguiram fazer com que algumas funções vitais voltassem. E como foi que os cientistas conseguiram fazer algo tão incrível? A primeira coisa que você precisa entender é que, para funcionar de forma correta, o cérebro de mamíferos necessita de oxigênio. Não é à toa. A maior parte do ar que respiramos é direcionado ao nosso sistema nervoso central. E é por isso que desmaiamos ou podemos até morrer se ficarmos sem ar. No sistema nervoso central dos mamíferos existem os neurônios. Essas células são essenciais para o funcionamento do órgão, já que elas conduzem, recebem e também transmitem estímulos, nos fazendo, a grosso modo, funcionar de maneira correta. De forma bem simples, quando os neurônios morrem, o seu cérebro também morre. Todo esse processo no qual o cérebro vai ficando sem oxigênio é chamado de anóxia. E foi baseada nele que veio a pergunta que moveu o experimento. Será que após as primeiras horas de morte, seria possível restaurar partes do cérebro? Então, ao longo de 6 anos, os pesquisadores começaram a desenvolver um método no qual fosse possível restaurar essas funcionalidades perdidas pela falta de oxigênio. Isso seria possível ao fornecer ao cérebro uma boa quantidade de sangue, rica em oxigênio, e nas condições ideais de pH e temperatura. O sistema ganhou o nome de Brian X. Ao todo, os cientistas utilizaram 32 cabeças de porcos para conseguirem produzir resultados satisfatórios. Os cérebros ficaram conectados ao aparelho por cerca de 6 horas. Para você ter ideia do sucesso dessa pesquisa, entre as atividades registradas pelos cientistas estavam as relacionadas à sinapse. Atividades sinápticas ocorrem quando um neurônio entra em contato com o outro por meio de impulsos nervosos e que se transformam em impulsos químicos. Essa ação é primordial para o funcionamento do cérebro.
entender como ela funciona e poder ser, digamos assim, religada, pode mudar tudo o que conhecemos a respeito do que se passa em nossa cabeça. Porém, isso nos faz chegar a um ponto interessante. E a consciência? Onde ela entraria nessa história? Esse é um ponto muito delicado e no qual existem lacunas na própria ciência. Nós ainda não sabemos responder a partir de que momento a consciência de alguém deixa de existir e nem se ela retorna caso o cérebro seja totalmente religado. Como nesse caso o cérebro não foi totalmente religado, a preocupação com isso foi um pouco menor. Mas mesmo assim, os cientistas afirmaram que tiveram que tomar medidas e se certificar diversas vezes para que, em nenhum momento, as cabeças decapitadas voltassem a ter algum tipo de consciência do que poderia estar acontecendo. Só para você ter ideia da preocupação que os pesquisadores tiveram, bloqueadores neurais foram utilizados durante o experimento. Esses bloqueadores têm como função impedir que algum tipo de percepção individual ocorra, ou seja, a consciência é inibida. Porcos não são tão inteligentes como os seres humanos, porém, mesmo assim, são animais que possuem uma grande capacidade de raciocínio. Eles conseguem compreender o ambiente ao seu redor. E por isso, geralmente são alvos de estudos por parte dos cientistas quando alguma nova técnica médica está sendo desenvolvida. Tudo isso nos leva a questionar, afinal de contas, o que é a morte. Até hoje, nós não temos uma definição certeira sobre o que pode ser considerado a morte. Atualmente, utilizamos o cérebro como forma de parâmetro. Se o cérebro perde suas funções, considera-se que o indivíduo está morto. Porém, existem casos extraordinários de pessoas que foram declaradas mortas por um conjunto de médicos e, de uma forma ainda muito mais inexplicável, voltaram a viver. Legalmente, na maioria dos países ao redor do mundo, se diz que uma pessoa está morta quando todas as suas funções cerebrais pararam, mesmo que outros órgãos estejam funcionando com a ajuda de aparelhos. Mas vale reforçar que as leis seguem os parâmetros científicos. Se esses parâmetros mudarem, as leis também estão sujeitas a sofrerem alterações. E o que essa pesquisa com os cérebros de porcos realmente representa para o futuro da medicina e da ciência em geral? Muitos cientistas receberam essa notícia da pesquisa com grande entusiasmo e já cogitam como, a curto prazo, essa pesquisa pode beneficiar pessoas que sofreram um acidente vascular cerebral, conhecida pela sigla AVC. Outros tratamentos relacionados a essa área poderão ser também aprimorados. Só que a longo prazo, muitos cientistas passaram a vislumbrar possibilidades para novos experimentos e pesquisas mais aprofundadas a respeito de como seria possível reviver por completo um cérebro e, assim, até restaurar a vida de uma pessoa. Ao mesmo tempo, esse estudo pode ter gerado um grande debate ético a respeito do que seria aceitável ou não de se fazer, mesmo que seja em nome da ciência e da obtenção de novos conhecimentos. Existe no mundo científico, e até fora dele, uma grande polêmica sobre até onde seria ético a ciência desenvolver pesquisas e experimentos. Hoje mesmo, experimentos com ratos, cachorros e porcos, por exemplo, são contestados por ambientalistas e por ONGs de proteção a animais. Vale lembrar que essa pesquisa de Yale teve aprovação de conselhos de ética e até de um comitê que avalia se crueldades estão ou não sendo feitas com animais. A pesquisa passou em todos eles sem nenhum problema. Mas agora, eu te convido a pensar em algo diferente. Imagine, no futuro, que um experimento mais complexo que esse possa restaurar a vida de alguém. Será que a consciência voltaria? Será que teríamos apenas uma espécie de receptáculo vazio, sem sentimentos? Como isso afetaria a crença religiosa de alguém? Isso porque nós nem entramos na parte da burocracia e das leis. Duvida? Pense no seguinte cenário. Uma pessoa é condenada à morte por algum crime que ela cometeu. Após a sua morte, sua família pega o corpo e leva para uma clínica onde os médicos conseguem ressuscitar a pessoa. Em algumas semanas, ela já está novinha em folha. Então,
esse ser humano teria cumprido a sua pena? Ou ele não teria direito a voltar à vida? E aqui vão outras perguntas. Se a pessoa puder retornar à vida, a partir de quando poderemos então declarar que ela realmente está morta? Ou não podemos declarar? Como eu já disse anteriormente, hoje em dia, isso é feito baseado na morte do cérebro. Mas se pudermos religá-lo, isso quer dizer que a pessoa está ou não morta? É uma nova pessoa? Ou é a mesma revivida? Essas são perguntas que a gente infelizmente não tem uma resposta pronta e talvez demorarão anos para finalmente termos uma noção do que é trazer algo de volta da morte. É claro que essa pesquisa foi só o primeiro passo, todavia, tudo indica que estamos caminhando cada vez mais em direção a esse futuro, onde, querendo ou não, essas discussões terão de ser feitas e soluções encontradas. Talvez não estejamos vivos até lá, ou talvez um de nós poderá ter o cérebro ressuscitado. Quem sabe? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu deixo aquele abraço bem forte para todos vocês e até o próximo vídeo da Fatos Desconhecidos.